Já começamos a ter mais bebês cá na casa. Eles também louvam ao Senhor. O mais fixe é que já começamos a ter tantos bebês que os pais já não sabem se são os deles. O Diogo estava ali no piano e de repente, é o meu, é o meu. Temos que pedir já ao Senhor para termos um berçário ou assim, quem sabe. Mas é bom, é mesmo bom. As crianças estão a retirar-se para o seu culto infantil, portanto, os pais que tenham pequenos podem lá mandá-los. E por falar em crianças, enquanto elas vão saindo, permitam-me vos contar um breve relato por causa da minha futura criança. Eu, semana passada, fui a Caldas da Rainha por causa das preparações para o parto e as aulas que a Thaís está a fazer lá no hospital. E, entretanto, aquilo foram para aí 2 horas que eu tive que ficar à espera do lado de fora. Essa semana estava quente, estava um calor daqueles. E o que eu fiz fui ao Burger King. Era ali, mais ou menos ao pé, não tanto ao pé, eu sei, mas tinha Wi-Fi grátis, tinha um gelado a €1 e foi o que eu fui fazer. Fui lá ao Burger King e enquanto eu esperava no Burger King, eu pude reparar uma coisa interessante. A pessoa que estava lá a fazer o pedido, em um determinado momento, ela pediu um daqueles hambúrgueres especiais, novidades que lançaram recentemente, um tal de original. Epá, aquilo era mesmo fixe. Os irmãos sabem o quanto eu gosto de hambúrgueres e assim, não é? Aquilo era mesmo fixe. Tinha um pão especial com uma carne, depois vinha umas cebolas caramelizadas, um molho de caramelo, uns pimentos lá pelo meio. Tá bem, vou parar de falar porque já estamos perto da hora do almoço. Ok. Mas os irmãos perceberam, não é? Um hambúrguer daqueles. E eu fiquei a olhar e pensei, epá, isso era o que eu gostava. Era um desses que marchava já. Qual foi a minha surpresa? A pessoa que estava a pedir disse, olha, tira-me os pimentos, tira-me a cebola caramelizada, tira-me o molho especial. E o atendente olhou para ela um bocado assustada e disse, quero o pão e a carne, certo? E ela disse, isso, e queijo. E eu fiquei a pensar, isso chama-se cheeseburger. Tem metade do preço, não precisas pedir o mais caro. Curiosamente, essa história lembra-me o texto que vamos estudar hoje. Nós vamos estudar uma parábola que está em Lucas, capítulo 5, versículo 36. Eu peço aos irmãos para que abram as suas Bíblias em Lucas 5, 36. E vamos ver essa parábola que é das menores que há. Lucas 5, 36. Diz assim a palavra lida e eu te peço, Senhor, que nessa manhã fale a tua igreja através da minha vida e que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que tu queres falar nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Curioso. É uma parábola. É pequenina. Aqueles que nos visitam, nós ao longo do ano estamos a estudar parábolas de Jesus. Parábolas são pequenas histórias onde Jesus, falando coisas práticas do dia a dia, bem simplistas, ele vai ensinar verdades profundas sobre o Evangelho e sobre o reino de Deus. E a verdade é que essa parábola é tão pequenina, mas tão pequenina, que só Lucas interpreta como uma parábola. Mateus e Marcos vão citar esse texto também, vão falar sobre esse ensinamento de Jesus, mas para eles foi mais uma história que passou, eles nem associam a uma parábola. Mas para Lucas, ele acha tão claro que ele diz, Jesus contou essa parábola. Ele entende que era algo muito simples, mas que estava a ensinar uma verdade profunda sobre o Evangelho e sobre o reino de Deus. Então, estamos diante dessa parábola que começa com uma palavra interessante. Qual é a palavra que começa na vossa tradução? E disse. Outras traduções dizem? Então, os irmãos já me conhecem, não é? Quando a gente está a ler um versículo bíblico que começa por então, pois, a gente precisa voltar atrás, senão a gente não vai entender o que está a se passar. Ninguém começa uma frase assim. Então, isso está conectado ao que passou. E se nós voltássemos para entender o que se passava ali, nós teríamos que voltar basicamente ao primeiro versículo. E vamos rapidamente apenas para que os irmãos percebam, se puderem virar a página e olhar ao versículo 1. Os irmãos vão ver que o que está aí a se passar é que Jesus, no versículo 1, vai encontrar uma grande multidão. Ele vai estar a ser espremido por uma grande multidão e vai começar a chamar alguns discípulos. Ele vai chamar Simão,
para pescar e vai fazer aquela pesca maravilhosa que nós conhecemos bem, não é? Lança a rede do outro lado, e assim foi, e chama Simão, e no versículo 11, ele vai dizer aquela frase que nós conhecemos bem: eu vos farei pescadores de homens. Exatamente, ele está a chamar homens para pescar homens. Ele vai começar ao longo desse capítulo a chamar alguns discípulos para segui-lo. Se nós avançássemos ainda um bocado mais, no verso 27, ele vai chamar um homem de nome Levi. Não é o namorado da Mariana, é outro Levi. Esse Levi era o cobrador de impostos. E permitam-me aqui uma pequena clarificação sobre essa função, que parece uma função super simples, mas naquela altura, um cobrador de impostos era um traidor. Por que ele era um traidor? Ele era um judeu que cobrava impostos para o governo romano dos próprios judeus. Era alguém que estava ali a impor até mesmo quanto cada um iria dar. Porque Roma não conhecia quanto que as pessoas tinham lá guardada no colchão. Mas quem era judeu sabia: o Diogo é arquiteto, deem lá uma boa almofada, ele está lá guardado, então ele pode dar mais. E Tatiana é uma jovenzinha, ainda nem trabalha, ela não pode dar muito. Percebem? Quem conhece as pessoas conseguia dizer quanto podia dar. E era assim que os cobradores de impostos faziam. Eles eram pessoas que conheciam toda a gente e diziam: ele está a dar só isso? Não, ele pode dar mais, vamos lá. Eles eram odiados. Ninguém gostava deles. Eram traidores. E Jesus chama Levi para servi-lo, para ser um dos seus discípulos. Avançando um bocadinho mais, nós vamos ver que as pessoas ficam revoltadas. Versículo 30, eles vão fazer uma pergunta: como é possível? Vocês bebem com publicanos e pecadores. Não pode ser, Jesus. Estás a andar com pessoas que não faz sentido. A gente deve ter distância dessas pessoas. São má gentes, a gente não fica perto dessa gentinha. E Jesus, com toda a calma do mundo, no verso 31, vai falar num dos versículos também que é extremamente famoso. Não são os doentes que precisam, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus veio salvar aquele que se havia perdido. Ele veio salvar exatamente a nós, que somos pecadores, todos nós. E não satisfeitos com essa resposta de Jesus, eles vão picá-lo ainda mais. Vão falar sobre algo que para eles era importante, mas para nós, igreja em Portugal, século 21, ano 2022, para nós isso não diz nada. Tradicionalismo, conhecem? Para nós não diz nada, não é? Não, nós não somos nada tradicionais, não. Tradicionalismo. A tradição da época era jejuar 2 vezes por dia. E eles vão dizer nos versículos a seguir: olha, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus estão sempre a comer e a beber. O que se passa? E se calhar alguns estão a pensar: já sei qual a conexão que fizeste com o hambúrguer. Não, ainda não é essa. Mas a verdade é, Jesus estava aqui a ser questionado, porque havia uma tradição. 2 vezes por semana as pessoas jejuavam. Que bom que eu não estava nessa época. 2 vezes por semana, jejum. Mas haviam regras. O jejum não era feito de qualquer maneira. Tinham regras a serem cumpridas. E uma delas era uma lista de dias proibidos para jejuar. E Jesus conhecia bem a tradição. E ele vai dar uma resposta a eles nos versos 34 e 35, que é dizendo: olha, pode jejuar quando o noivo está presente no casamento? A verdade é que, num casamento, era proibido jejuar. Pelas leis, era proibido. Era uma festa de 7 dias, onde os noivos esmeraram-se muito, e jejuar era uma falta de respeito. E como o nosso Deus não gosta de falta de respeitos, era proibido jejuar nessa altura. E Jesus diz: eu sou o noivo, a igreja é a noiva. O noivo está aqui. Pode jejuar quando o noivo está presente? Na festa? Não, não pode. Eles não podem jejuar. Jesus estava ali a quebrar os argumentos deles. E antes deles fazerem uma terceira pergunta, vem um então. Então, o versículo que lemos. Então, contou-lhes uma parábola. Depois de trabalhar tudo isso, Jesus vai contar uma parábola muito simples. Algo que não tem propriamente a ver com o jejum. Não tem propriamente a ver com andar com pecadores e publicanos. Tem a ver com a essência. Tem a ver com aquilo que eles estavam a trazer em si
que era o grande problema. Todo o seu tradicionalismo, a velha maneira de se fazer as coisas. E Jesus vai quebrar com tudo. Ele vai falar sobre o Evangelho. Sabem o que é o Evangelho? Boas novas. Não é boas antigas. Não é boas recalchutadas. São novas. E Jesus vai começar a falar sobre o Evangelho nessa pequena parábola que nós lemos. O Evangelho de Jesus é algo radical, é algo novo, é comparado com algo tão novo que ele diz, vocês não podem pegar só um pedaço. E ele vai falar essa parábola. Gênero, será que algum de vocês gosta tanto de uma roupa velha, que quando compra ou ganha uma nova, vai cortar um bocadinho e remendar? E dizer, eu não preciso dessa roupa toda. Essa aqui está ótima. Olha, eu só preciso de um bocadinho. Amor, só um bocadinho. Para completar aqui. Não. Eu quero um fato novo. Eu não vou querer um bocadinho para remendar aqui. Percebem? Não faz sentido. Remendar. Não faz sentido. E é isso que Jesus está a falar. Olha, ninguém faria isso. Não é que é impossível. É fácil remendar, não é? Mas ninguém faria, é tão insensato que ninguém faria. Jesus começa a falar com eles numa linguagem que eles percebem, e se hoje em dia, para nós não faz sentido, naquela época ainda mais. Sabem, hoje em dia, nós temos diversas roupas. Uma para cada clima, uma para cada estação, uma para cada ocasião. Os maridos, se calhar, já viram a seguinte cena. Uma mulher, diante de um guarda-fatos, com as portas abertas, uma data de roupas à sua frente, e ela vira-se e diz, eu não tenho o que vestir. Só lá em casa? Deve ser. Eu não tenho o que vestir, eu não tenho roupa, preciso comprar roupa. Hoje em dia nós temos roupa para tudo. Já tentaram meter as vossas roupas numa mala de mão, numa companhia low cost, para fazer uma viagem? Ih, que tarefa difícil. A gente não tem mão para que se lhe caiba, não cabe tudo ali, a gente precisa levar mais. Na época de Jesus, sabem como é que funcionava? As pessoas tinham uma roupa. Elas vestiam aquela roupa e iam para a viagem com aquela roupa. No máximo elas levavam uma capa, mas era uma roupa. Elas usavam aquela roupa todos os dias. Elas lavavam aquela roupa quando tomavam banho e secavam aquela roupa andando pelo caminho, com no corpo. Aquela roupa era usada até desgastar, até ficar rota, até de facto ter buracos, e eles conseguirem uma roupa nova. Não era fácil conseguir roupa nova nessa época. Para já não tínhamos grandes indústrias. Não tínhamos as fábricas espalhadas como temos hoje. Conseguir uma boa roupa era caro. E conseguir uma roupa que fosse acessível, que conseguisse comprar, era raríssimo. Às vezes ganhava-se, e era até mais comum as pessoas trocarem de roupa porque ganharam uma roupa do que porque compraram uma. Aquilo estava tão mal, que alguém dava uma roupa para a pessoa. E imagina o que era, a pessoa virar e dizer, pois, está rasgada, mas eu só preciso de um bocadinho, eu não preciso dessa roupa toda, dá-me só um bocadinho dela e eu remendo aqui. Não faz sentido. Quando as pessoas ganhavam uma roupa nova, elas pegavam aqueles trapos imundos e velhos que elas tinham, deitavam aquilo fora e vestiam um novo. É o natural. E Jesus diz, sabem, se vocês tentarem remendar por alguma insanidade, vão acontecer duas coisas. A primeira é, a roupa nova vai ser estragada. Vocês vão cortar um bocado dela. E a roupa velha não vai ficar bem. Para já, e aqui as senhoras vão perceber melhor do que os homens, não vai ter. O pano não condiz com o outro. A cor está mais gasta. Sim, homens, nós não ligamos para isso, mas as mulheres ligam. Então, não vai condizer. Vai estar diferente. Vai notar-se. E depois, estamos a falar da época de Jesus. Não haviam processos de fabricação como há hoje. As roupas, naquela altura, reagiam à primeira lavagem. Quando elas entravam em contato com a água, encolhia, esticava, puxava, e o remendo novo, numa roupa velha, ia reagir diferente. E ele ia rasgar de novo. Não ficava bem. E Jesus está a dizer,
Vocês não fazem isso. É impossível, no sentido que não faz sentido fazer isso. Fica pior a emenda que o soneto. Não façam isso. Não dá para remendar. Vocês precisam de algo totalmente novo. E se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo, é isso. Percebem que Jesus está falando do Evangelho? Falando de roupa. Ele está a dizer que o que vocês precisam é de tudo novo. Vocês estão a falar de jejum, estão a falar de como as pessoas reagem, como os pecadores chegam a mim. É porque é tudo novo. Parem de olhar para o antigo, é novo o que eu vos apresento. São boas novas. Romanos 12:2 nós lemos hoje: não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é um pedacinho para pegar e juntar, é tudo ou nada. Com o Evangelho é tudo ou nada. E a verdade é que nós não fazemos isso com as roupas, realmente, nem no nosso tempo. Mas queremos fazer isso com a nossa vida espiritual. Nós olhamos para o Evangelho e pensamos, se calhar eu não preciso disso tudo. Só essa parte está bom. Sabem, eu gosto muito daquela ideia de tudo o que pedir ao Pai em meu nome, crendo, Ele vos dará. É isso que eu quero. Maravilha. Agora, santidade, sede santo, pois sou santo, se calhar não é tanto. É só um bocadinho. Nós olhamos para o Evangelho e dizemos, eu não preciso. Eu quero só uma parte. Vida de oração, buscar primeiro o reino, isso não. Isso era naquele tempo. Hoje em dia não é assim. Eu quero ajustar a receita a mim. Para que isso tudo? Tira lá as cebolas, tira lá o molho especial, só o pão e a carne chega. Queridos, isso é insensato. A Bíblia Sagrada não é um menu self-service. Eu não posso pegar os versículos que me apetecem. Eu não posso olhar para ela e pensar, isso eu gosto, isso não. É tudo ou nada. Com Jesus, é tudo ou nada. Ele não nos obriga, mas Ele diz, se quer o novo, é novo. Não dá para ter o Novo Testamento sem o Velho Testamento. De facto não dá. É a Bíblia como um todo. Não dá para ter o Deus de amor e esquecer que Deus também é fogo consumidor. Não dá para ter o Deus zeloso que cuida de nós com zelo e carinho e esquecer que o zelo dele também é para o relacionamento e ele tem ciúme de nós. Com Deus é tudo ou nada. Roupa nova ou roupa velha. Não há remendos. O Evangelho não se adapta a mim porque eu não gosto. Sou eu que tenho que me adaptar ao Evangelho. Agostinho de Hipona, um dos grandes pais da igreja do primeiro século, ele dizia uma frase: se você crê naquilo que gosta no Evangelho somente e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, sim em si mesmo. Repito, se você crê naquilo que gosta no Evangelho somente e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que crê, mas sim em si mesmo. O que está acontecendo na nossa geração é que nós estamos vivendo uma palavra escrita por Paulo a Timóteo, no segundo livro de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o dia em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira em seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos, se juntarão a mestres para si mesmo, se recusarão a dar doutrina à verdade, a dar ouvidos à doutrina da verdade, voltando-se para mitos. Sabem? Igrejas que dizem, venham para Jesus e os seus problemas desaparecerão. Venha para Jesus e vais ter o bolso cheio de dinheiro. Mitos. O Evangelho é transformação de vida.
O Evangelho é uma vida de santidade. É uma vida perfeita com Deus, apesar dos problemas. É uma vida de paz e tranquilidade, apesar de lutas e tempestades. Isso é o Evangelho, o novo. E a verdade é que muitas famílias estão sendo destruídas porque querem ser remendadas e não restauradas. Porque dizem aos seus filhos: filho, anda cá. Honra teu pai e tua mãe. É isso que diz a Bíblia. Mas, hoje é domingo, devíamos ir à igreja. Tem um versículo que diz: separa o dia para santificar, não se afasteis da vossa congregação local. Mas tem competições hoje, isso é mais importante, vamos lá. É só o que me apetece? É só o que eu gosto? Dizem aos filhos: ama o próximo como a ti mesmo. É isso que tens que fazer, miúdo. Mas se te baterem na escola, não me venha com essa de dar a outra face, bate de volta. É só quando me apetece? É só o que me apetece? O Evangelho é um todo. Eu sei que a mensagem é dura, irmãos. Mas sabem, naquela altura, quando Jesus estava a falar, eles também acharam duro. Lembram quando Jesus multiplicou pães e peixes? E tinha uma multidão de mais de 5.000 homens com ele. E ele vai falando sobre os seus ensinamentos. E alguém vira para ele e diz: duras são essas palavras. Quem as pode suportar? Aqueles milhares foram embora, ficaram só os 12. Sabe o que Jesus diz para os 12? Vocês querem ir também? Porque o Evangelho não se adapta a nós. Nós nos adaptamos ao Evangelho. Não há meio termo. Meus queridos, não há meio termo. Para nenhum de nós. O Evangelho é um todo. Queremos viver novidade de vida. Queremos uma família restaurada e não remendada. Então deitem lá os velhos conceitos fora. Não é porque sempre foi assim. Isso aqui já é assim há muitos anos. E o que tem? O que diz a Bíblia? É a Bíblia que manda. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nós viveremos em integridade e sinceridade. Não escolha o que te apetece. Escolha o que precisas. O Evangelho. Há quase 2.000 anos atrás, Jesus disse essa parábola, dizendo: eu trago boas novas. As pessoas que estavam lá acharam aquilo um escândalo. Porque haviam pessoas que diziam que era melhor para educar os seus filhos. Haviam pessoas que diziam que era melhor para trabalhares num bom ambiente de trabalho. Haviam pessoas que diziam que o relacionamento com o seu marido devia ser dessa ou daquela maneira. Havia pessoas dizendo que esses ensinamentos da Bíblia eram defasados. No nosso tempo, continua tudo exatamente igual. Ainda é o velho. Ainda é a velha maneira de se fazer. E Jesus diz: eu tenho boas novas para ti, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Coisas novas, novidade de vida. O Evangelho não é fast food, não é superficial, não agarra só numa parte, não é um pedaço de roupa nova numa roupa velha. O Evangelho é tudo novo. Portanto, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje se querem ter uma roupa remendada. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor com roupas novas e com alegria. Ministério de Louvor cá à frente.